Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje no Recapitulando iniciaremos um novo trimestre. Durante 3 meses estudaremos transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Daqui a pouco iniciaremos o nosso Recapitulando e eu conto com a sua presença. Aproveite e convide outras pessoas também para assistirem conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma edição do programa Recapitulando, um programa organizado pelo Departamento de Educação Cristã da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira, em Barra Mansa. Nosso pastor-presidente, pastor Rinaldo Silva Dias, e o nosso pastor-diretor desta igreja, pastor Rildo Ferreira de Moraes. E o programa coordenado por nós, pastor Jefferson Mamed. Nesse trimestre que iniciamos hoje, estudaremos transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. O nosso comentarista é o bispo Abner Ferreira, presidente da Convenção Estadual do Ministério de Madureira aqui no Rio de Janeiro, pastor-presidente da nossa Igreja Histórica em Madureira, e trouxe para nós lições maravilhosas. Serão 13 lições maravilhosas falando para nós sobre como transformar um momento de adversidade em uma oportunidade para experimentar milagres e vitórias da parte de Deus. A grande pergunta a ser respondida durante este trimestre é como o cristão deve enfrentar as crises sem sucumbir diante delas. Você já pensou nisso? Nós veremos vários exemplos. Em cada uma lição, nosso comentarista, ele separa um personagem bíblico para nos mostrar como esse personagem bíblico enfrentou as suas dificuldades pessoais, as crises estabelecidas no seu tempo e transformou a sua vida em um legado para nos servir aí de exemplo e para que possamos observar como Deus cuida de nós. Ao longo desse trimestre, aprenderemos princípios para a vitória frente aos obstáculos que enfrentamos e aprenderemos a aproveitar as oportunidades de crises para crescer pessoalmente, espiritualmente, para crescermos enquanto igreja, enfim, para crescermos na presença do Senhor. Glória a Jesus. Hoje estudaremos a lição de número 1, que tem como título Prosperando em meio a crises. Os nossos objetivos da lição de hoje: destacar que o Senhor é conosco, mesmo nas crises, apresentar a importância da obediência do cristão e mostrar que na hora da crise, Deus sempre nos ampara. Texto áureo: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. É a palavra do nosso Deus a Isaac. Verdade aplicada: o estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempo de crise. E o nosso texto de referência está no livro de Gênesis. Você pode aí pegar a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1, versos de 1 a 6, que nos diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Esse é o nosso texto de referência, é o texto base da nossa lição de hoje. Quero te convidar nesse momento para juntos fazermos uma oração
suplicando a bênção do Senhor sobre as nossas vidas neste momento em que intitulamos como um momento de crise, mas aprenderemos nesta lição que para nós é um momento em que Deus tem o domínio das nossas vidas. Vamos orar juntos e suplicar a bênção de Deus sobre nós, sobre os nossos familiares e sobre todos aqueles a quem nós amamos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, o teu Filho amado, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez no programa Recapitulando para aprendermos a tua palavra. Também te pedimos, Senhor, que perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas limitações, e nós nos apresentamos diante de ti como dependentes do Senhor. Senhor, derrama sobre a nossa vida a tua glória, fala ao nosso coração, que haja em nós paz, que haja em nós sabedoria para convivermos, ó Pai, com as diversas modalidades que nos é impostas nas nossas vidas, onde enfrentamos muitas dificuldades, mas que sempre, Senhor, tenhamos firmeza e esperança no Senhor, porque o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é socorro bem presente na angústia e na tribulação. Que a tua graça alcance as nossas vidas e de todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Lição de hoje, dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, aprenderemos sobre a pedagogia de Deus, a forma que Deus utiliza os diversos momentos e os diversos cenários para ensinar a pessoas ou a povos especificamente. Aprenderemos sobre a crise que chega para Isaac e a prosperidade em tempo de crise. Esses são os tópicos da nossa lição. Nós hoje veremos a história de Isaac, né? Estudaremos um pouco sobre Abraão e entraremos na história de Isaac, que mesmo em meio à crise de sua época, né, que era uma crise de escassez de alimento, ele conseguiu ser próspero, bem como todo o seu povo. Nós perceberemos assim que a crise não superou Isaac, pois ele tinha promessas de Deus sobre a sua vida e por conta dessas promessas ele mantinha os seus princípios firmes em seguir ao Senhor e assim foi abençoado. Bom, tópico 1.1, Deus sempre proverá recurso. Nós aqui entramos com um aprendizado sobre a vida de Abrão. É uma introdução para nos contextualizar e chegarmos até Isaac. Abrão, a vida dele é um grande mistério para nós, né? Que nos é revelado através da palavra de Deus. Nós vemos Deus chamando Abrão no meio da sua parentela, querendo separar Abrão para enviar Abrão a uma terra prometida e fazer de Abrão uma grande nação. Deus queria constituir uma nação que glorificasse e exaltasse o seu nome. Abrão tinha 75 anos de idade, casado com uma mulher estéril, mas obedece à voz de Deus, sai da sua terra e começa a receber promessas de Deus na sua caminhada. Uma de suas promessas, Deus fala a Abrão que faria dele uma grande nação. E Abrão, quando já tinha 99 anos, sua esposa com 90 anos, estéril, a sua esposa engravida e Abrão tem um filho que se chama Isaac. E tem muita gente que fica surpreso de Abrão ter sido pai aos 99 anos, mas se a gente ler a Bíblia mais à frente, vamos ver que depois que a sua esposa morre, né, ele se casa de novo e foi pai de mais 6 filhos. E isso começou quando ele já tinha mais de 137 anos de idade. Então, a vida de Abrão é um grande mistério porque Deus tinha uma aliança com Abrão, assim como Deus tem uma aliança conosco. E Abrão enfrentou as suas crises pessoais. Abrão teve que sair da sua terra, teve que abandonar todo o contexto. Imagine você, né? Um homem chega em sua casa e fala para sua mulher, olha, Deus falou comigo hoje, até talvez não trouxesse muito espanto, hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos esclarecimento e somos ensinados acerca das coisas de Deus, mas imagina naquela época que Deus escolheu Abrão exclusivamente para esta grande aliança e ele falar para sua esposa de um Deus que ela talvez não conhecesse,
Glória a Jesus. E ela aceita esse chamado, e ele sai e começa a enfrentar dificuldades, a peregrinar, e ele enfrentou várias crises pessoais. Enfrentou crises de escassez de alimento, enfrentou crises de relacionamento com o sobrinho que ele levou consigo, que era Ló, enfrentou crises no seu próprio casamento, ele teve várias crises pessoais, mas sempre foi um homem temente a Deus. E agora, Deus chama Abraão e fala para ele: pega Isaque, esse teu filho que você gerou na sua velhice, esse teu filho que tu amas, o teu único filho, e leva para mim no monte que eu te mostrarei e oferece ele ali em sacrifício. Imagine a crise instaurada no coração de Abraão. Mas Abraão tinha no seu coração também a certeza de que Deus era com ele. E Abraão tinha uma característica: sempre foi obediente. Era um homem segundo o coração de Deus. A sua fé serviu de exemplo para todos nós. E Abraão obedece a Deus. E ali pega o seu filho, junto com 2 moços, prepara todas as coisas, a bagagem, coloca em cima dos cavalos, e vai para aquele lugar para oferecer o seu filho como sacrifício. Aquele momento marca a vida de Abraão. É uma crise pessoal de Abraão, mas também marca a vida de Isaque. Nós não sabemos quantos anos Isaque tinha nessa época. Existem alguns historiadores que acreditam que Isaque tinha aproximadamente 17 anos. Isaque já tinha capacidade para adorar a Deus com seu pai. Isaque já era moço porque o seu pai diz aos seus ajudantes que ele iria com o rapaz adiante adorar e depois voltaria. Então, presume-se que Isaque tinha aproximadamente 17 anos nesta época. Já era um jovem. Então, esse momento não marca só a vida de Abraão, mas também começa a marcar a vida de Isaque. Isaque era um homem que via os exemplos de seu pai. Os nossos filhos, eles estão em formação de caráter, eles nos observam. Os nossos filhos nos veem orando, os nossos filhos nos veem lendo a Bíblia, os nossos filhos nos veem glorificando a Deus, ou também nos veem sem fazer nada disso, dando prioridade para outras coisas, o tempo todo na televisão, o tempo todo na internet, o tempo todo vivendo de qualquer maneira. Os nossos filhos escutam quando nós falamos coisas agradáveis acerca de Deus, mas ele também nos escuta quando nós falamos mal dos nossos companheiros, do nosso próximo, dos nossos vizinhos. E Isaque tinha bons exemplos de seu pai. Ele via em seu pai um homem temente a Deus. E ele vê seu pai indo fazer algo que Deus havia mandado. Ele não sabia que o sacrifício seria ele próprio, mas ele vai e ele obedece ao seu pai. E por conta disso ele chega naquele monte, ele vê o seu pai com o cutelo e ele deve ter perguntado, a Bíblia nos fala sobre isso: onde está o sacrifício? E o seu pai olha para ele e fala: meu filho, deita aí nesse negócio. E ele se prepara e ele deita ali de forma obediente. Então, esse momento também marca a vida de Isaque. Ali também está uma crise instalada na vida do próprio Isaque. Enfrentar aquele momento sem desobedecer o seu pai. Ele tinha jovialidade, ele devia ter força. Se ele quisesse se levantar dali, se levantaria, mas ele resolve obedecer o seu pai. E aí no tópico 2, nós vemos a fé em meio à dor. Abraão tinha plena certeza de que alguma coisa aconteceria naquele momento. Abraão tinha convicção de que Deus era poderoso para mudar aquela situação, mas ele obedece a Deus sem hesitar. Ele existia no seu coração esperança, mesmo em meio ao caos. Imaginemos Abraão na sua caminhada para o Monte Moriá. O tanto de coisas que não deve ter passado pela cabeça de Abraão. Mas esse menino não é o menino da promessa de Deus, não é através dele que Deus vai cumprir a sua palavra na minha vida, de fazer uma grande nação. Mas a Bíblia em Hebreus, capítulo 11, ela fala de Abraão, mostrando a fé de Abraão também sobre esse momento, que Abraão tinha certeza que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dos mortos, mas que a sua palavra não cairia por terra. O que a atitude de Abraão nesse momento, então, poderia contribuir com o ensinamento de Isaque? A gente sabe
que Isaac obteve um grande ensinamento de Abraão nesse momento. É uma geração ensinando outra geração. As promessas de Deus na vida de Abraão não se cumpriria durante a sua vida, mas se estenderia e alcançaria também os seus familiares. Então Isaac precisava de uma experiência. Então todo esse momento contribuiu não só para que Abraão pudesse ter o firmamento ali da sua fé em Deus, mas também para ensinar Isaac. Isaac é uma pessoa que sai desse momento com uma grande experiência, porque ele viu a obediência do seu pai, e ele viu a recompensa da obediência do seu pai com a provisão de um sacrifício para Deus, que não mais seria ele. E ali ele tem um grande livramento, e ele também adquire maturidade espiritual com Deus a partir desse momento. As nossas atitudes, elas promovem a diferença. A atitude de Abraão promoveu a diferença na sua vida e na sua relação com Deus. Mas a atitude de Isaac também promoveu a diferença na sua vida. Isaac, naquele momento, quem sabe foi a primeira prova que ele experimentou, mas ele foi bem sucedido. Ele foi obediente e pôde ver as mãos de Deus, a bênção de Deus sobre a vida de seu pai e também sobre a sua vida. E o que Deus queria ensinar para Isaac e Abraão também nesse momento? Um dos maiores ensinamentos que nós aprendemos aqui, além da obediência, é que Deus não precisa de sacrifícios humanos. O grande mistério aí não está no sacrifício que Deus pediu, mas no que Deus proveu para eles. Deus mostrando que se a gente for obediente, se a gente for firme nas nossas convicções e nos nossos princípios, Deus sempre proverá para nós aquilo que é necessário para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Tópico 1.3. Isaac conheceu o Deus da providência. Nós vimos aqui que Abraão já possuía sua experiência desde Ur dos Caldeus, mas Isaac foi impulsionado com este momento. Este momento não foi só para Abraão. Esse momento foi uma alavanca na vida espiritual de Isaac. Nós precisamos de ter os nossos marcos, aqueles que nos alavancam, aquelas experiências que nos impulsionam a termos a nossa fé firme no Senhor. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 19, diz assim: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou Abraão que Deus era poderoso para, até dentre os mortos, ressuscitar a Isaque. Ou seja, Abraão, ele tinha essa convicção, ele cumpriu esse chamado, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dos mortos, mas que a palavra de Deus não cairia por terra. E Isaac, como que Isaac fica nessa história? Isaac é aquele mancebo, obediente, aquele que não questiona os desígnios de Deus, aquele que tem a convicção de que o seu pai está sendo usado por Deus para alguma coisa e que ele se coloca ali à disposição, enfrente o que enfrentar, mas não retrocede, porque sabe que Deus entrará com a providência. E ele agora tem essa experiência. Deus proveu para si o sacrifício perfeito. Glória a Jesus. E assim nós encerramos o primeiro tópico da nossa lição e passaremos agora para o segundo tópico. Tópico 2, a crise chega para Isaac. Deus abençoa Abraão, agora é a vez de Isaac. E no primeiro subtópico, Deus te faz prosperar em meio à crise. Cedo ou tarde, as dificuldades chegam. Apesar de Isaac ter experimentado tantas bênçãos e ter visto Deus na vida de seu pai, mas de repente lhe sobreveio uma crise. A terra estava sem comida, sem alimento. Existia fome sobre a terra. E Deus dá uma palavra para Isaac e manda Isaac para um determinado lugar, manda Isaac para a terra de Gerar. Apesar de Isaac ser um homem próspero, de ter dado de seu pai todos os benefícios, todos os recursos, mas o mundo estava vivendo numa dificuldade, e isso é natural.
Todos nós experimentamos mais cedo ou mais tarde momentos de abundância ou momentos de escassez, em todas as áreas da nossa vida, no nosso casamento, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, temos ápices, tanto de coisas boas que nos sucedem, quanto também de dificuldades que enfrentamos. Mas não podemos esquecer que Deus tem uma promessa sobre a nossa vida. Isaac se lembrou disso. Mesmo no momento de crise, Deus tinha uma promessa sobre Isaac. Bastaria apenas ele obedecer à orientação de Deus. E aí, no subtópico 2.2, tomando decisões em meio à crise, Isaac tinha que fazer uma escolha. Deus orientou Isaac que ficasse em Gerar. Naquela época, o lugar onde estava bem as coisas era o Egito. Isaac tinha condições de ir para o Egito. Gerar era o lugar onde morava Abimeleque, onde habitavam os filisteus, e adversários naturais de Israel. E passava por grande dificuldade, mas Isaac não titubeou em obedecer a Deus e foi para Gerar. Às vezes nós perguntamos, por que nós somos provados? Várias pessoas na Bíblia, nós vemos enfrentando provações. Por que Isaac está enfrentando esse momento? Por que a terra está passando por este momento? E muitas vezes nós pensamos que nós somos provados para que Deus veja em nós a nossa capacidade de reagir bem. Não, Deus já nos conhece, Deus já sabe qual vai ser a nossa reação. Muitas vezes nós somos provados para que nós mesmos venhamos a nos conhecer. Porque quando nós somos provados e enfrentamos a prova na orientação e na direção de Deus, sempre teremos uma marca, uma experiência agradável que glorificará o nome do Senhor. Isaac precisava passar por esse momento. E ele obedeceu ao Senhor, ele foi provado e ele foi para a terra de Gerar. Gerar não era o lugar da bênção, mas obedecendo ao Senhor, ele foi para aquela terra. O cenário, como está no tópico 2.3, era desesperador. Existia empobrecimento geral, muitas doenças, desequilíbrio emocional, como nós vemos hoje aí, síndrome do pânico, estresse e tantos outros males psicológicos, lá também existia tudo isso. E perguntamos, é possível ser abençoado no meio de uma crise tão profunda como a que Isaac estava enfrentando? É possível ser abençoado no meio de uma crise tão profunda como a que nós enfrentamos hoje? Lógico que é possível. Isaac foi abençoado mesmo na terra de Gerar, porque ele obedeceu à voz de Deus. Nós enfrentamos crise, mas a graça de Deus sempre estará derramada sobre as nossas vidas. Nós podemos passar por dificuldades, podemos passar por problemas de saúde, por problemas financeiros, mas nós nunca perderemos a presença de Deus. Uma certa vez eu fui visitar um obreiro da nossa igreja e aquele homem estava num estado muito difícil de saúde. Logo depois, inclusive, veio a óbito, passou a estar com o Senhor. Mas quando eu cheguei na casa daquele irmão, eu me senti tão constrangido pela bênção de Deus na vida daquele irmão, que eu fui lá para orar por ele. Mas eu falei, olha, meu querido, eu não vou orar por você não. Você é que vai orar por mim. E eu pedi àquele irmão que orasse por mim. Ele estava totalmente debilitado, mas existia algo nele que era diferenciado, a graça e a presença de Deus, de tal maneira que me constrangeu. E aquele irmão orou por mim. Isso foi na vida de Isaac, mesmo na terra de Gerar, Deus o abençoou. Nós vamos ver a provisão de Deus na vida de Isaac naquela terra, de tal maneira que os filisteus se sentiram incomodados pela bênção de Deus, como todo mundo em ruína, em desespero, e um homem sendo abençoado, porque obedecia a Deus. Escolha obedecer, escolha estar aonde Deus quer, e assim você será abençoado. Concluímos desta forma o tópico 2, e agora passaremos para o próximo tópico, tópico 3, prosperidade em tempo de crise. E agora o nosso tópico 3, prosperidade em tempo de crise. Bom, estamos falando de um momento em que Isaac está na terra de Gerar, não era uma terra abençoada, próspera, muita dificuldade, muita fome, mas Isaac estava ali
e resolveu tomar uma atitude. O que nós fazemos no momento de crise? O que você hoje faz na sua vida espiritual, na sua vida material? Se Isaac ouvisse os conselhos do ministro do desenvolvimento daquela época, o que ele faria? Com o seu recurso, ele empregaria o seu recurso, ele guardaria o seu recurso, ele ficaria em casa, o que ele faria? A Bíblia nos mostra que Isaac não cruzou os braços, mas resolveu produzir. E na terra de Gerar, onde tudo dava errado, a Bíblia fala que Isaac produzia e que tudo que Isaac fazia rendia o cêntuplo, ou 100 vezes mais. Quando nós ouvimos que um país está muito bem no desenvolvimento, o seu PIB cresceu, nós ouvimos assim, o PIB da China cresceu 8% nesse ano, e a China teve o maior crescimento mundial. A gente fica espantado, cresceu 8%, ou seja, tinha 1.000, agora vai ter 1.080, tinha 100, agora vai ter 108, cresceu 8%. Se crescesse 100%, ele dobraria. Tinha 100, agora tem 200. Tinha 1.000, agora tem 2.000. Isaac não. No momento de tribulação, no momento de dificuldade, a Bíblia fala que Isaac cresceu o cêntuplo. Tudo que ele tinha cresceu 100 vezes mais. Ou seja, tinha 1.000 e agora tem 100.000. Então é um crescimento espantoso, de forma que despertou a curiosidade e despertou inveja no meio daqueles filisteus por causa da bênção de Deus na vida de Isaac. Mas por que isso? Porque ele não cruzou os braços. Deus deu o crescimento, mas em cima do trabalho dele. A igreja não pode cruzar os braços, nós não podemos cruzar os braços. Em tempos de crise temos tudo para sermos abençoados, desde que sigamos a palavra de Deus, obedeçamos a Deus e também tenhamos atitudes que agradem ao Senhor. As promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável. Isaac não se abateu. Sabe o que fizeram? Foram lá, enterraram os poços que foram abertos por Abraão. Isaac viu aqueles poços enterrados, mas não se abateu. Isaac não desanimou, porque Isaac sabia que no fundo daquele poço que estava enterrado existia uma fonte transbordante. E ele resolveu desenterrar os poços. O que nós estamos fazendo? Nós somos uma igreja que herdamos um ensinamento, uma história de uma igreja passada. Existem marcos, existem poços que foram cavados e o adversário tenta enterrar esses poços, tenta cobrir esses marcos. E o que nós fazemos? Nós vamos cruzar os braços, nós vamos desanimar, agora não tem jeito, não tem o que fazer, ou nós também vamos lá e vamos continuar cavando para que possamos rever a fonte transbordando. A bênção de Deus na vida de Isaac foi essa, que ele não cruzou os braços, ele foi e tirou tudo aquilo que tinha sido entulhado nos poços para que novamente pudesse ter acesso às fontes transbordantes. Por baixo de um poço entulhado sempre existirá uma fonte transbordante. Mesmo no meio da crise, todos reconhecerão que Deus é contigo, como reconheceram que Deus era com Isaac. A Bíblia fala que Abimeleque procurou Isaac e que declarou para Isaac: reconhecemos que Deus é contigo. Então, as pessoas reconhecem a presença de Deus na minha vida, na sua vida. Qual é o segredo para que a presença de Deus permaneça na nossa vida? Qual foi o segredo de Isaac? Qual foi o segredo de Abraão? Qual foi o segredo de todos os personagens que nós estudaremos? A manutenção na obediência, a perseverança. Deus se agrada daquele que persevera. A Bíblia fala em Lucas que aquele que lança a mão ao arado e simplesmente olha para trás, não é voltar atrás, é o simples fato de olhar para trás, não será apto para herdar o reino de Deus. Ou seja, está reprovado. Quando nós ingressamos nesta carreira, quando nós nos decidimos ao Senhor, temos que seguir um caminho perseverando nesse caminho, porque no final herdaremos a coroa da justiça. Então, qual foi o segredo de Isaac? Qual foi o segredo de Abraão? A perseverança,
a obediência, a disponibilidade. E aí eles tinham tudo o que era necessário para que Deus pudesse trabalhar nas suas vidas. No livro de Gênesis capítulo 26, Deus fala para Isaac que Abraão tinha guardado a sua lei, tinha guardado os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus caminhos. E por isso foi abençoado e por isso Isaac herdava aquela bênção. Não vamos desperdiçar aquilo que Deus construiu para nós. Não vamos desperdiçar aquilo que é resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sejamos uma igreja viva, sejamos uma igreja obediente, sejamos uma igreja de fé, para que as pessoas vejam em nós a luz do mundo e o sal da terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E no próximo domingo estudaremos a lição As adversidades geram oportunidades. Vamos ver um pouquinho sobre a vida de José. Conto com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.